Shalom, bom dia, amada. Glória a Deus por todas as coisas, glória a Deus pela sua vida. Amém? Estamos aqui no devocional do livro da Universidade da Vida, na semana 8. Nada menos do que o melhor, sou filha. E estamos também no dia 54, que o tema é Deus é a minha fortaleza. Vamos orar? Querido e amado Espírito Santo, estamos aqui de ouvidos abertos, estamos atentas, Senhor, queremos ouvir mais de Ti, a Tua palavra. Ministra o nosso coração, fala, Santo Espírito, em nome de Jesus. Nós precisamos de Ti mais do que tudo, que seja feita a Tua vontade em nossas vidas. Nos enche de sabedoria, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, dia 54, Deus é minha fortaleza. E eu vou começar com 2 Coríntios 12, 9, que diz assim: a sua graça me basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso é Deus falando com Paulo. Paulo nos ensina sobre a graça do Senhor em nossas vidas, que é o que precisamos, é necessário. Porque enquanto mais a gente está fraca, o poder de Deus se aperfeiçoa ali em nossa fraqueza. Quanto mais a gente está no profundo, a gente pode ter experiências incríveis com o Senhor. E tem algo nesse tema que a gente vai estudar hoje que é muito importante. Porque a minha vida e a sua vida é uma jornada de fé. A gente não pode simplesmente pretender caminhar e conquistar com as nossas próprias forças. Não dá para ser na força do nosso braço. Não dá para ser assim. Tudo o que queremos conquistar, a gente deve ganhar primeiro em oração, apoiando-se em Deus. E quando ele vê um coração que o busca, o que depende dele inevitavelmente se inclina para escutá-lo e move a sua mão a nosso favor e nos dá a sua graça. É assim que funciona. A gente entra no nosso lugar secreto, a gente move o coração de Deus em oração e aí as coisas começam a acontecer. Sabe quando você está naquela situação angustiante que você não sabe o que fazer? Vá para a oração, mover o coração de Deus, porque Ele é a nossa fortaleza, porque a graça dele nos basta. O poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, quando a gente está mais ruim, mais angustiada, sabe, se sente mais impotente. É aí que começa o poder de Deus agir. Amém? Bom, no livro a gente tem um exemplo de um cara que Deus falou com ele. Eu quero que depois você veja esse exemplo do que Deus pediu para ele fazer, do que ele viu que aconteceu, do que o inimigo semeou no coração dele e quando tudo mudou, quando ele entrou em oração, quando ele falou com Deus e Deus respondeu a ele. E aí as coisas começaram a mudar. Porque é justamente quando a gente começa a orar, quando a gente começa a expor nossos pensamentos, né? Colocar as circunstâncias diante de Deus, que aí sim o Senhor nos responde e aí traz o repouso para nossa alma e aí a gente começa a ver a transformação da situação. A gente começa a ver justamente a palavra de Deus ali se concretizando em nossas vidas. E na Bíblia a gente tem também uma história que foi quando Jacó ia encontrar com seu irmão Esaú. A gente viu um pouquinho sobre a história de Jacó e Esaú, que Jacó roubou a primogenitura de Esaú, né? E a partir disso, Esaú disse que quando visse Jacó de novo, mataria, porque Jacó usurpou, né, a primogenitura, roubou a primogenitura de Esaú. E Jacó fugiu, e durante muitos anos, e você pode ver lá no livro de Gênesis toda essa história. Mas teve um momento que Jacó teve que voltar para casa, e ele teve que encontrar com seu irmão Esaú. E ele estava com muito medo, porque a situação dele já era outra, mas aquela situação que eles viviam ainda era daquele jeito. E ali ele estava angustiado, ele estava com medo, ele não sabia o que ia acontecer, ele tinha medo que Esaú realmente matasse ele. Esaú tinha mandado uma comitiva para encontrar Jacó no meio do caminho. E foi aí que Jacó, sem saber mais o que fazer, com o coração pesado, angustiado, com um peso nos ombros enorme, foi orar ao Senhor. E Jacó passou uma noite inteira orando ao Senhor. E ele ali, na verdade, teve uma luta enorme com um anjo.
E você pode, eu acredito que você conhece essa história, né? Jacó segurou o anjo, não deixou subir. Jacó segurou o anjo, não deixou subir. E o anjo lhe perguntou: o que queres que eu te faça? E Jacó respondeu: me dá a minha bênção para depois subir. 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 Aleluia, glória a Deus. Eu não sei se você conhece esse louvor, é antigo, mas ele mostra um pouquinho do que Jacó aconteceu ali com o anjo. Bom, mas o que aconteceu foi que Jacó, ele se refugiou na oração. Essa era uma hora decisiva para ele, e Deus, ele intervinha, porque o mal já queria alcançar Jacó, mas Jacó orou muito intensamente naquela noite, e no final daquela oração ele sentiu a libertação da sua alma. Jacó, ele deu lugar para aquele lugar que ele encontrou o anjo, que ele orou ao Senhor, de Peniel, que significa o rosto de Deus. E toda aquela pressão que ele estava antes, toda aquela angústia que havia gerado no mundo espiritual desapareceu. O medo não existia mais, a angústia e o desespero bateram em retirada e veio grande paz e confiança à sua vida, como se um exército de milhares de anjos estivesse com ele. Então, no dia seguinte, Jacó se encontrou com seu irmão e já tinha o controle sobre toda a circunstância, porque ele havia passado a noite toda batalhando para obter a bênção e ele conseguiu. Você pode ver isso lá no livro de Gênesis, toda a história no capítulo 33. Jacó, ele sempre fez o que ele queria. Ele conseguia tudo, sempre, não se importando com os meios que se utilizava. Todavia, a experiência com o anjo ele mudou a sua vida de uma maneira muito radical. A Bíblia nos diz que depois daquela noite, por lutar tão esforçadamente, sua experiência com Deus o deixou coxo, coxo, né, aleijado, e ele passou a usar o quê? Um bastão para se apoiar, né, como se fosse uma muleta. E isso nos fala de uma vida de rendição. E a gente precisa ter essa vida rendida aos pés do Senhor. Significa que a gente não pode lutar pelas nossas forças, mas sim na nossa medida de fé, para que a gente tenha dessa longa noite de oração que Jacó passou, depois veio o sol, raiou o sol, e esta é a graça de Deus. Jacó sabia que a vingança de Esaú era merecida, e ainda assim o Senhor evitou que isso acontecesse. Por sua oração, Jacó encontrou a graça, e achar graça aos olhos de Deus implica que as circunstâncias se transformaram pelo poder de Deus. E a partir daí eu e você podemos começar a viver um período de misericórdia, na qual o Senhor põe à nossa disposição legiões de anjos para nos ajudar a conquistar. Amém? Bom, eu e você nós temos essa graça, a graça de Deus nos basta, nós temos a misericórdia do Senhor. Amém? Então viva a lição, faça o exercício. Qual é a sua fraqueza? Reserve um tempo para escrever uma oração na qual peça a Deus que Ele seja a sua fortaleza. Entregue a sua fraqueza ao Senhor e peça que Ele seja a sua fortaleza. Amém? Lembre a lição. Em sua presença, Deus apaga nossas fraquezas e nos dá a sua graça. Estude a palavra, eu vou ler agora, Salmos 8, Salmos 9, e à noite, 2 Coríntios 8, 9 e 10. Deus é a sua fortaleza. Entregue a sua fraqueza para Ele. Ele é a sua fortaleza. Ele nos dá a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor e o seu favor hoje de Deus estão em sua vida. Amém?